Hoje nós começamos uma série que eu estou com muita expectativa do que Deus vai ministrar ao nosso coração sobre ela. Uma série que se chama Governe-se, onde nós queremos mostrar homens e mulheres que decididamente mudaram não somente o curso de suas vidas, mas também mudaram a história de povo, de gerações inclusive. E eu quero então hoje fazer uma introdução. Hoje eu não vou falar especificamente de nenhum homem, de nenhuma mulher, vamos fazer isso nas próximas reuniões. Mas hoje eu quero falar então sobre qual é o sentido desse termo governe-se que Deus estabeleceu para nós. E para a gente entender isso, nós precisamos ir lá na nossa origem e entender o momento onde fomos criados. Está lá em Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28, que diz assim: criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, diga, Deus os abençoou. E a bênção então veio da seguinte forma: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui então está implícito qual era o propósito de Deus em criar o homem. Muitas vezes quando nós lemos esse texto, a nossa mente ela tende a ir somente numa direção de multiplicação natural, no sentido de fertilidade, de ter filhos e encher a terra de filhos. Mas obviamente Deus não estava dizendo isso no sentido de que Adão e Eva ali deveriam ter tantos filhos que encheria a terra desses filhos. Deus estava mostrando bem explícito ali que Deus estava colocando sobre eles, sobre o homem e a mulher, o princípio do governo sobre a vida deles para que eles dominassem a terra. E aí, irmãos, nós precisamos então entender que quando eu tenho um propósito, mas não vivo esse propósito, eu não sou feliz e eu não vou ser feliz, porque eu não estou cumprindo o propósito para o qual eu nasci. Da mesma forma como quando você compra alguma coisa e você não usa aquela coisa com o fim para a qual você comprou aquela coisa, obviamente você não vai se sentir bem com aquela coisa que você adquiriu. Concorda comigo? Então veja bem, eu estou aqui com um passador de slides, que talvez se eu não mostrasse aqui publicamente para você, talvez alguns, principalmente aqueles que estão mais distantes, não perceberiam. Até porque ele se confunde um pouco com a minha cor aqui, né? Então, alguns de vocês nem perceberiam que está aqui comigo. Agora, veja bem, se esse passador ficar lá na minha bolsa ali, ele está cumprindo o propósito dele? Eu vou ficar satisfeito com ele? E aí eu posso até ter uma tendência pessimista sobre ele, talvez até reclamar para alguém sobre ele e falar, ele não supriu as minhas expectativas. Mas existe também outra questão muito importante que nós precisamos perceber, é que ele é movido a uma fonte de energia. E essa fonte de energia está intimamente ligada ao cumprimento do seu propósito. Então veja bem, se eu abro aqui, ele tem duas fontes de energia que são duas pilhas. Se eu tiro essas fontes de energia, seguro ele aqui na minha mão e vou tentar passar, ele vai cumprir o propósito? Então, quando nós lemos esse texto aqui de Gênesis, essas duas questões estão muito claras aqui nesse texto, nisso que eu estou exemplificando aqui para vocês. A primeira coisa é, nós precisamos entender que nós nascemos para exercer domínio sobre a terra. Nós nascemos para exercer o governo sobre a terra. E se eu não o faço, se eu não estabeleço esta manifestação de governo através da minha vida,
eu não estou cumprindo o propósito para o qual eu nasci. Mas também, se você continuar lendo o livro de Gênesis, você vai perceber que houve um determinado momento que essa fonte de energia foi colocada dentro do homem, através do sopro de Deus. E quando Deus, então, ele sopra sobre o homem, nada mais é do que Deus colocando no homem uma conexão com uma fonte de energia, que faria com que esse homem, então, fosse capaz de cumprir o seu propósito. Entende isso? Então, quando recebemos lá no Éden, lá em Adão e Eva, quando nós recebemos esse sopro de Deus, quando nós nos tornamos então alma vivente, porque até então nós éramos só um corpo que Deus havia formado, e ao soprar sobre o homem, então esse homem passa a ser uma alma vivente. O que Deus estava fazendo? Deus estava colocando uma conexão com esse homem, e Deus então estava colocando nesse homem a capacidade de ter uma fonte que o alimente. Ao colocar essa fonte nele e esse homem se alimentar dessa fonte, o que vai acontecer? Esse homem vai cumprir o propósito. Acabei de passar aqui os slides. Por quê? A fonte foi colocada. Então eu preciso entender, irmãos, que quando nós estamos falando de governe-se, o primeiro princípio que eu e você precisamos ter muito claro dentro de nós é: não tem como eu governar a mim mesmo se eu não estiver ligado a uma fonte correta de energia da minha vida. Amém? Porque não dá tempo de nós explicarmos tudo o que aconteceu, mas a maioria de vocês sabe que o pecado entra então na humanidade, consequentemente a fonte de energia é uma fonte errada agora que vai alimentar o homem. Deus estabeleceu uma fonte correta, Deus estabeleceu uma fonte que seria altamente capaz de proporcionar ao homem essa condição de governar a terra e, consequentemente, governar a si mesmo. Mas o homem, por causa do pecado, ele liga a si mesmo a uma outra fonte de energia. E o que vai acontecer? Ele vai se distanciar do seu propósito. Se eu não colocar a pilha adequada para esse passador de slide, ele não vai cumprir o seu propósito. Pode ser até que eu tente, mas ele não vai cumprir o seu propósito. E é isso que eu e você estamos fazendo da nossa vida. Nada mais é do que nós estamos correndo em busca do nosso propósito. Então o propósito, ele é algo extremamente importante nessa série que nós vamos falar. Se eu tenho uma convicção de qual é o propósito de Deus na minha vida, primeira coisa que eu vou fazer é saber se eu estou ligado na fonte correta. É saber se tem uma fonte que está me ligando a essa essência, a esse chamado, a esse propósito. E aí então, nós vamos ver lá no verso 7 do capítulo 2 de Gênesis, que diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e colocou nele uma fonte de energia. Verso 15: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Propósito. Então Deus está colocando dentro do homem ali uma responsabilidade, aonde a primeira coisa que ele precisava fazer era cultivar e guardar a si mesmo. Então nós vamos perceber que quando nós estabelecemos essa série aqui de governe-se, nós precisamos primeiro fazer uma análise, uma reflexão sobre as nossas vidas e avaliar: será que eu estou guardando e cultivando a mim mesmo diante do propósito que Deus tem para a minha vida? E aí talvez você me pergunte: eu nem sei qual é o propósito da minha vida, eu não sei nem para que eu nasci. E aí eu quero tentar te mostrar que uma das coisas que Deus criou você foi para que você exerça governo, domínio sobre toda a terra. É para que eu e você tenhamos essa capacidade de governar através de uma autoridade que Deus coloca sobre nós. Isso então vai nos falar de posicionamento, isso então vai nos falar de propósito, de governar a nós mesmos. Eu estava
agora à tarde, arrumando para vir, e aí coloquei lá no final das Olimpíadas, e estava tendo já o encerramento. Para muitos que permaneceram ali, é um encerramento de glória, porque eles foram tão fiéis ao seu propósito, e se prepararam tanto, e alcançaram o sucesso daquele propósito que eles estabeleceram. Mas para muitos, talvez, houveram situações adversas ali, que fugiram do seu controle, e talvez isso lhes roubou o propósito, que era de subir ao pódio. E isso vai acontecer conosco também, irmãos. Muitas vezes na nossa caminhada de vida, situações adversas vão acontecer, e isso pode nos roubar foco do propósito. Mas para muitos desses atletas, eles vão ter que fazer uma reflexão e uma análise sobre si mesmo e dizer: o que eu preciso corrigir? Eu estava vendo um documentário essa semana, foi uma semana corrida, e aí eu fui mexendo em muitas coisas ao mesmo tempo, e eu estava vendo um documentário de um atleta brasileiro, que em 3 Olimpíadas seguidas, ele era um ginasta, eu não sei falar o nome, então eu não vou falar besteira aqui, mas ele é um ginasta, só sei que ele é um ginasta. Agora, qual a ginástica, que é o que eu não sei. Eu só sei que em 3 Olimpíadas seguidas, quando ele foi dar o salto, ele fazia o salto muito perfeito no ar, mas ele não tinha uma finalização adequada, e aí ele caía. Nas 3 Olimpíadas seguidas ele caiu. Mas ele tinha um foco tão determinado sobre o que ele queria, que ele não desistiu. E aí na 4ª vez que ele foi campeão e recebeu a medalha de ouro. Tudo por causa de um foco no propósito. Por que eu estou dizendo isso para você, meu querido irmão? Porque quando nós olhamos para o nascimento da humanidade, e isso diz respeito a mim e a você, Deus estabelece uma humanidade com um propósito de governar e ter domínio sobre a terra. Então existe um mandado cultural, existe um mandado de autoridade que Deus estabelece sobre mim, sobre você, que é de governar. E eu quero ler um texto, que está em Provérbios, capítulo 25, 28, que diz assim. Está aqui. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Como uma cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. O que vem na sua cabeça quando a gente olha então esse texto dizendo o seguinte: olha, um homem que não tem domínio próprio é como uma cidade que não tem muro. O que vai acontecer com a cidade que não tem muro? Ela está o quê? Fragilizada, ela está vulnerável. Ela pode ser atacada, ela pode ser atingida, e ela pode então acabar sendo até destruída, porque ela não foi guardada. E aí a Bíblia está dizendo aqui nesse provérbio que como uma cidade que não tem muro, assim é o homem que não tem domínio próprio. E muitas vezes nós achamos que isso está dizendo só no sentido de vícios, de pecados, de coisas que às vezes nós enxergamos que são situações que nós precisamos nos libertar delas, e isso é verdade. Mas isso também diz respeito principalmente a coisas aqui, que é o que nós vamos falar em algumas das outras palavras. É quando nós precisamos governar nossos pensamentos, é quando nós precisamos governar nossas emoções, é quando nós precisamos governar nossa vontade, que é o centro da nossa alma. A nossa alma, ela é formada por mente, vontade e emoções. E o pecado, ele trouxe esse desequilíbrio na nossa vida, aonde ele coloca a alma para querer governar a nossa vida e não no espírito, que é conectado à fonte correta, que é Deus. E nós vamos ver então que o pecado sempre vai querer exercer um domínio sobre a nossa vontade,
E nesse domínio, Ele nunca quer que nós nos aproximemos do propósito de Deus. Ele quer que nós nos afastemos desse propósito. Então deixa eu te dizer uma coisa, meu querido irmão. Assim como uma cidade que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio, quando ele não tem domínio sobre os pensamentos que governam a sua mente, sobre as emoções que passam aí no seu coração. Quem aqui já se arrependeu de ter dito alguma coisa numa hora indevida? Só eu? E olha que eu sou de ficar calado, mas às vezes eu falo e eu me arrependo. O que é isso? É a falta de domínio próprio em algo que você sabia que você poderia ter evitado e você não evitou. Então nós vamos perceber que governar a nós mesmos é governar a nossa alma, é colocar a nossa alma no devido lugar, é dizer para a nossa alma: ei, não é você que governa a minha vida, eu sou governado pelo Espírito da verdade, e o Espírito da verdade é que vai determinar qual é o padrão de vida que eu devo ter. Os irmãos estão me entendendo? Eu vou fazer essa introdução hoje porque eu preciso que você, nas próximas palavras, entendam o que a gente vai fazer, a comparação que a gente vai fazer de homens e mulheres que ou se superaram ou se perderam por causa de uma falta de governo sobre si mesmos. Quantas vezes você promete para você mesmo uma mudança? Quantas vezes você promete que você vai parar de fazer algo e de repente você está ali, novamente fazendo aquilo? E deixa eu te dizer algo, irmãos. Pecado continua sendo pecado, mesmo que você hoje ache normal o pecado que você comete. Os erros que você hoje acha normais, os erros que você está cometendo e você já não se incomoda, deixa eu te dizer uma coisa, eles continuam sendo erros diante do padrão da verdade, e o padrão da verdade é que deve governar a nossa vida. Era uma boa hora para você dizer amém. E aí o que a gente percebe então é que o inimigo, ele vai tentar de todas as formas exercer domínio e controle sobre a nossa vida. Mas João capítulo 12, verso 31, vai falar que Jesus, ele já venceu esse inimigo. Você pode dizer amém por isso? Diga: Jesus já venceu o príncipe deste mundo. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Foi algo que Jesus fez quando Jesus na cruz ali morreu, e ele então está ressurgindo. Ele vai lá no inferno e ele pega as chaves da mão do inimigo e ele diz: ei, está de volta sobre mim a autoridade da terra. Como homem, eu tomo a autoridade da terra, porque Deus deu a terra aos filhos do homem. E eu agora, como filho do homem, eu entro pela porta de entrada legalmente, e eu tomo a autoridade sobre a terra novamente, e eu digo: você não é mais o dono desta terra, porque agora esta terra tem um dono, essa terra agora tem um Senhor, e agora o reino dos céus será manifesto na terra. Tanto é que a oração que ele nos ensina é: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, o quê? Assim na terra como no céu. O que Jesus faz então é colocar essa conexão novamente ativada dentro de nós. O que Jesus faz é dizer para mim e para você: ei filho, ei filha, você pode novamente manifestar a origem de Gênesis na sua vida. Você pode novamente ser colocado em linha com aquele propósito para o qual você foi criado. Você pode dominar, você pode governar, porque agora o Espírito de Deus que habita em você, ele pode alinhar a sua vida com o propósito eterno pelo qual você foi criado. Ô irmãos, digam um amém bem forte. Amém, meu filho. Vai lá, Caleb. É você mesmo, Caleb, está dando esse amém? Continua, viu, Caleb? Colossenses capítulo 2. Verso 13 e 15, diz algo muito precioso.
Colossenses capítulo 2, verso 13 e 15 diz assim: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os seus delitos. Não é qualquer um, não é um dos seus delitos, são o quê? Todos. Perdoando todos os seus delitos. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Sabe o que Jesus fez? Pegou a sentença de escravo, pegou a sentença de derrotado, pegou a sentença de fracassado, e ele então pega essa sentença e ele rasga ali na cruz, e ele diz agora: vencedor, vencedora, pode dominar, podem governar, pode exercer domínio, porque agora eu estou expulsando da vida deles toda potestade, todo principado. Eu estou expondo esses principados e potestades na cruz, e agora eu estou colocando esses filhos para reinar em mim e comigo. Então vire para o seu irmão e falou assim: chegou a sua hora. Fale para ele: chegou a sua hora. Então existe sobre nós, irmãos, um mandato de tomar posse desse reino dos céus e manifestar esse reino dos céus aqui na terra. E a missão da igreja, então, não é viver fugindo do diabo. Essa semana a gente começou o estudo bíblico aqui falando de Apocalipse, e a gente falou um pouco sobre isso, porque nós não podemos acreditar que a igreja que será arrebatada é uma igreja que vai fugir, porque o inimigo está aqui tomando conta de tudo e de todos, e a igreja já não dá conta mais de passar tanta dificuldade, passar tantas lutas e tantas situações difíceis, e por isso então ela vai ser arrebatada como se ela estivesse fugindo. Não! A igreja que vai subir é uma noiva vitoriosa. A igreja que vai subir é uma noiva que preparou-se para encontrar com o noivo. É uma noiva que deseja ardentemente estar com o noivo, porque ela cumpriu o seu propósito, que é de encher a terra, dominar, encher a terra, exercer domínio e autoridade. Você pode dizer amém por isso? Mas eu quero te dar uma boa notícia. Efésios capítulo 2, verso 6. Se eu fosse você, eu mandava fazer um quadro desse texto e colocar lá na sua casa, para todas as vezes que você passar por esse quadro, você pudesse absorver essa verdade. O que é isso, Henrique? Está aqui? Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos assentou nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Se você ler os versículos anteriores, ele está falando o seguinte: e nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Mas muito mais do que te dar vida, muito mais do que fazer você que estava morto ressuscitar, sabe o que Ele faz? Ele nos coloca agora numa posição de governo. E Ele diz para mim e para você: filho, chegou a hora, vem reinar. E aí Ele fica olhando para nós agora, porque agora não cabe mais a Ele fazer nada, porque o que cabia a Ele foi feito. O que era responsabilidade dele fazer, Ele fez. Agora Ele fica olhando para nós e há uma expectativa. E Ele está ali olhando para mim e para você, esperando aquele momento que eu e você vamos acordar e dizer: ei, chegou a minha hora, eu vou me assentar com Cristo nas regiões celestiais. Deixa eu te perguntar uma coisa: quem está sentado com Cristo nas regiões celestiais é um derrotado? Quem está sentado com Cristo nas regiões celestiais é um fracassado? Que tipo de pessoa que se assenta com Cristo? Os vencedores, aqueles que governam,
aqueles que exercem domínio, aqueles que olham para o diabo e falam assim: você pode até tentar, mas você não vai conseguir me abalar. Você pode até tentar, mas você não vai me impedir de alcançar o meu propósito. Você pode até tentar, mas eu não desisto. Eu vou me levantar novamente. Eu pequei hoje, mas eu vou me desembaraçando do pecado que tenazmente me assedia e de tudo aquilo que me aprisiona. Mas eu vou correr a carreira que me foi proposta, porque existe um propósito que eu preciso perseguir. Eu não vou desistir. Vire para o seu irmão e fala assim: você não pode desistir. E eu quero falar então de 3 posturas que eu e você precisamos então ter nesse quesito de governar a nós mesmos. Primeira, nós precisamos lutar com as armas corretas. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 diz assim: as nossas armas com as quais lutamos não são carnais, não são humanas. Ao contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Você está com uma arma poderosa e vivendo como um derrotado. Sabe por quê? Porque você não está usando a arma correta no momento que você deve usar. Você tem uma arma poderosa nas mãos, mas você vive como um fracassado, porque na verdade você não sabe o poder que a arma tem nas suas mãos. Nós estamos adotando uma cultura aqui na igreja, que é de declarar as promessas de Deus. Então a primeira coisa que eu e você precisa entender é que antes de qualquer coisa eu preciso saber qual é a arma que eu tenho na minha mão. E essa arma diz que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Em Cristo eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece. Ele é o meu pastor e porque Ele é o meu pastor, o que vai acontecer? Nada vai me faltar, porque Ele vai me levar para os pastos verdejantes e para as águas tranquilas, e eu encontrarei descanso para a minha alma. Tem muita gente querendo achar descanso para a alma atrás de dinheiro, atrás de sucesso profissional, e eu não estou dizendo que isso é errado, mas o descanso para você, o descanso para a sua alma, só chega quando você vê o pastor te conduzindo por águas tranquilas de descanso. Se nós lutarmos a batalha que é do Senhor para as nossas vidas, nós lutaremos com armas poderosas que Ele coloca nas nossas mãos. Se eu e você temos armas poderosas, então eu e você precisamos ativar essas armas. Irmãos, se eu tenho uma arma na mão, eu preciso saber como manusear essa arma, como usá-la de uma maneira eficaz. Tem muita gente que abre, com todo respeito eu digo isso, porque eu não quero aqui entrar na crença que você está adotando, mas tem muita gente que vai lá na casa dele, a Bíblia dele está aberta lá no Salmo 91, como se o Salmo 91 expurgasse qualquer coisa ruim que chegasse na sua casa. O que expulsa o inimigo da sua casa é a autoridade que você tem em Cristo para dizer: cai fora daqui, chega de bagunça, chega de tristeza, chega de depressão, chega de situações conflitantes. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu vou contra você no nome de Jesus. Por isso, sai da minha casa. Eu ordeno que você largue os meus filhos, eu ordeno que você largue o sono dos meus filhos, eu ordeno que você largue as minhas finanças, e eu declaro: há uma provisão de Deus sobre a minha casa, há um poder de Deus sobre a minha vida. Não é o salmo aberto, irmãos, que faz isso, é a sua autoridade de governo, sabendo que existe um poder na palavra que sai da tua boca, e a palavra que sai da tua boca não volta vazia, ela cumpre o propósito para o qual ela foi determinada. Ela vai regar a terra, ela vai fazer brotar semente,
sementes, ela vai fazer com que essas sementes frutifiquem, e ela vai manifestar o poder de Deus. Quando a palavra é liberada, há um poder sendo liberado. Quando a palavra é liberada, é como se Deus fosse obrigado a cumprir aquilo que está sendo declarado, porque Ele se compromete com a palavra dEle. Segunda coisa, qual é a primeira? Qual é a primeira? Segunda coisa, posicione-se contra o que é contrário aos princípios bíblicos. Danilo, eu preciso de... Aumenta um pouquinho para mim aqui, por favor. Nós precisamos nos posicionar, irmãos, contra tudo aquilo que é mentira e é contra a verdade. 2 Coríntios capítulo 10, verso 5, é o mesmo texto que nós estamos falando aqui das armas. Ele diz assim, que as nossas armas são poderosas em Deus para destruirmos fortalezas e sofismas, destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nós precisamos nos posicionar como igreja, nós precisamos parar de ficar em cima do muro. Nós precisamos assumir qual é a verdade que nós acreditamos e ter a autoridade para falar a verdade, mesmo que pessoas achem isso horrível e doído. Eu quero te dizer que se você veio para essa igreja esperando que nós possamos passar a mão na sua cabeça quando você está em pecado e não quer abandonar esse pecado, eu sinto em te desapontar, mas nós vamos ser os primeiros a dizer para você, arrependa-se e muda a sua vida. Você precisa se posicionar. Você precisa abandonar o pecado que você está cometendo e parar com essa hipocrisia de levantar as mãos aqui como se nada tivesse acontecendo. Tome uma posição na sua vida, tome uma posição e decida sair de cima do muro, porque em cima do muro você não sobe nem desce. Em cima do muro você fica ali querendo agradar fulano e ciclano, e isso não te leva nem para o céu, de maneira nenhuma, nem para um relacionamento com Deus. Se tem uma coisa que Deus detesta e abomina, são pessoas que não se posicionam. E lá em Apocalipse ele diz o seguinte, você que é morno, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Sabe por quê? Porque isso não toca a Deus. Era melhor você ser frio. Era melhor você dizer, não quero agora, por esse momento agora, esquece de mim, Deus. Mas o que Deus espera que eu e você tenhamos é uma posição de governo sobre as nossas vontades, sobre os nossos desejos carnais, e dizer, Senhor, está doído, está sendo difícil, o que eu quero agora é fazer o mal que eu não gostaria de fazer, e o bem que eu gostaria de fazer, Deus, esse eu não dou conta de fazer. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo que habita em mim. E esse Jesus então ele vem e ele diz, filho, vamos lá, vai dar certo, você é um vencedor, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Quem se governa não consegue agradar a todo mundo, meu irmão. Quem se governa não vai conseguir agradar todo mundo. Quem se governa vai provocar incômodo em algumas pessoas. Quem se governa vai incomodar aqueles que querem ficar em cima do muro. Você pode ficar, mas pode chegar o dia quando Ele vier nos buscar e que você vai estar em cima do muro. E pode ser que Ele vire para mim e para você. E nem sempre Ele vai ter a mesma coisa que Ele fala para mim, Ele vai falar para você. Você precisa se posicionar. Você pode falar para essa pessoa que está do seu lado, fale, você precisa se posicionar. E a última coisa, influencie através da presença de Jesus na sua vida. Quem se governa, influencia as pessoas que estão à sua volta. Olha só o que é que diz ainda o versículo 5 do 2 Coríntios capítulo 10. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E agora o que é que nós fazemos? Levamos cativo todo pensamento
para torná-lo obediente a Cristo. Sabe o que é isso, irmãos? Governo é sobre influência. Você pode repetir isso? Diga: governo é sobre influência. Quem governa a si mesmo influencia quem está perto dele. Quem governa a si mesmo vai influenciar as pessoas que estão próximas dele. Quem governa a si mesmo vai mostrar um evangelho que literalmente transforma vidas. Que literalmente transforma aquele pior pecador que poderia existir, mas o transforma em uma pessoa diferente, porque governo é influência. Diga: governo é influência. E aí a pergunta que eu te faço é: você tem influenciado as pessoas da sua volta de que forma? Para o bem ou para o mal? As pessoas com quem você convive hoje, elas são apaixonadas por Jesus por sua causa, ou elas estão distantes de Jesus por sua causa? E eu quero ler um texto com os irmãos que nós lemos só uma parte dele. E às vezes usamos esse texto até para julgar as pessoas. Efésios capítulo 4, verso 28. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo o que é bom, com as próprias mãos. Às vezes a gente enfatiza só a primeira parte desse versículo. O que furtava, não furte mais. O evangelho precisa produzir essa mudança na nossa vida. O evangelho precisa pegar a mim e a você e mudar a nossa vida radicalmente, ao ponto de nós pararmos de fazer as práticas erradas que nós estamos fazendo. Eu estou aqui como homem de Deus na sua vida para dizer para você: pare de fazer as coisas erradas que você está fazendo. Pare de fazer aquilo que você está fazendo, que você sabe que é errado e você não quer mudar a sua vida. Mas o versículo continua dizendo algo muito precioso. Olha só o que ele diz: fazendo o que é bom com as próprias mãos. Olha, aquele que furtava, que fazia algo errado com as suas mãos, o que ele vai fazer agora? Ele vai fazer o que é útil, que é bom. Mas olha só o que continua o versículo: para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. O evangelho que transforma, pega um ladrão que roubava e transforma ele num abençoador de quem precisa. O evangelho que transforma, pega aquela pessoa que era derrotada numa área da sua vida e agora usa ela exatamente nessa área para dizer: você sabe como ser vencedor. Ensine essa pessoa a governar a sua vida. Ensine essa pessoa a ser dominada pelo evangelho que transforma. O evangelho que transforma é o evangelho que faz de mim e você um exemplo dentro da coisa errada que fazíamos. Nós agora podemos ser um padrão, porque ele entra e nos transforma. O diabo vai nos acusar, o evangelho vai nos promover. O diabo vai tentar nos massacrar e levar nós a desistir. O evangelho vai dizer para você: mesmo que você não aceitou a verdade há tempos atrás, mas agora essa verdade pode entrar na sua vida e ela transforma você ao ponto de você ser um exemplo nessa área na vida de outras pessoas. Você pode dizer amém por isso? E eu encerro então com um texto que tem queimado no meu coração. Não sei se é porque eu estou estudando Apocalipse, e tem muitas situações de Apocalipse que se amarram a Daniel. Olha só o que diz esse verso de Daniel, capítulo 7. Daniel teve um sonho, e ele então fica tão ali impressionado com aquele sonho, e no sonho ele tem várias visões, e vem então alguns seres que se manifestam ali naquele sonho, e ele pergunta então para esses seres o que significava aquele sonho. E aí, em uma das partes desse sonho, é um sonho grande, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas em uma das partes desse sonho, esse ser diz para ele lá no verso 18 e no verso 22:
Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Sim, para todo sempre. A vitória que nos está proposta, irmãos, não é uma vitória onde nós subiremos ao pódio uma única vez para receber um prêmio uma única vez. A vitória que nos está proposta é reinar para sempre com Jesus Cristo, o nosso Senhor.